Fala galera, quem fala é o professor Linhares, tá certo? E mais uma vez estamos aqui para tirar algumas dúvidas que vocês tenham ainda a respeito de funções oxigenadas. Bom, a gente vai fazer a revisão revisão e resolução da nossa atividade aqui proposta, tá certo? Questão de vestibular. E é o seguinte, os compostos A, B e C pertencem respectivamente às funções orgânicas. Essa questão aqui, como até o Enem também cobra dessa forma, funções oxigenadas, está pedindo que você só identifique as funções que estão presentes nesses compostos, tá certo? É uma questão bem simples, tá? Diferentemente do vestibular da UVA, onde ele vai cobrar normalmente não a função, mas o nome do composto. Isso é mais comum, não quer dizer que ele não vá cobrar ou não possa fazer, tá certo? Vamos só mudar aqui o aplicativo para a gente poder desenvolver um pouquinho a questão, tá ok? Vamos lá, tá certo? Eu trago aqui os compostos orgânicos, tá certo? Coloquei só os três aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho. Ele pede que identifique a função, né? Eu tenho aqui, ó. Ah, professor, como é que eu vou identificar a função? Nós estamos trabalhando com funções oxigenadas, então eu tenho que estar à procura de um oxigênio, tá certo? Bom, né, se a gente for analisar aqui, né? Eu vou ter um oxigênio bem aqui, um aqui, um aqui e um aqui, né? Esses seriam os oxigênios dentro de cada composto, tá certo? Mas isso não é bem o que a gente quer. A gente quer identificar a função, tá bom? Então vamos um pouquinho mais a profundo, né? Eu tenho um O e um H bem aqui, ó. Um O e um H bem aqui nesse primeiro composto, tá certo? Se eu tenho um O e um H ligado a um carbono, seja ele primário, secundário, terciário, tá certo? Não importa qual. Se eu tenho um carbono saturado, eu tenho uma função chamada álcool. Uma função chamada álcool, tá certo? Tem a função chamada álcool. Essa primeira aqui é a função chamada álcool, tá certo? Se ele apresenta uma hidroxila ligada a um carbono saturado, eu tenho a função álcool, tá ok? Vamos só apagar aqui e melhorar o nome, tá certo? Bom, vamos analisar agora o segundo composto. Eu tenho um O, tá ligado aqui a um carbono, por uma dupla ligação O, né? Se eu tenho um carbono ligado a uma dupla ligação O, e esse carbono é um carbono primário, é um carbono que está na extremidade, o carbono está na ponta, eu tenho um chamado grupamento carbonila. Esse grupamento carbonila, né, quando se apresenta aqui que essa dupla O a um carbono, e está a um carbono do tipo primário, está a um carbono que é das extremidades, das pontas, eu tenho um composto chamado de aldeído. A função aldeído é a função que eu tenho uma função, o grupamento carbonila a um carbono primário, ou seja, é uma dupla ligação O a um carbono da extremidade, tá certo? Vamos agora analisar o terceiro composto, né, o item C. Eu tenho, ó, como eu tinha falado, o grupo carbonila, tá certo? Só que esse grupo carbonila está ligado a um OH, não mais a um hidrogênio. Então eu deixo de ter a função chamada aldeído, né, para ter uma outra função. Eu vou ter aqui outra função. Por que eu vou ter outra função? Porque o composto agora ele é diferente. Ele é diferente em que sentido? Pelo grupamento que está sendo ligado ao carbono, tá certo? Eu percebo que eu tenho aqui, ó, um carbono que está ligado ao grupamento carbonilo, né, um carbono da extremidade, um carbono primário. Só que esse carbono está ligado a um outro grupamento que é a hidroxila. E quando eu tenho a carbonila com a hidroxila, eu tenho uma outra função orgânica chamada de ácido carboxílico. Deixa eu mudar aqui. Ácido carboxílico, tá certo? Bom, então para a gente poder terminar a resolução da questão, o item correto seria o item que apresenta álcool, aldeído e ácido carboxílico, que é a alternativa A, tá certo? Obrigado aqui a todos, tá certo? E até uma próxima.